Pois é, amigos internautas, amigos espectadores do programa CIL, estamos aqui de volta e vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Márcio Mendes Piccolo e com a Ana, que é a gestora do Sejusc aqui da nossa cidade. Aliás, uma conversa que está ficando muito interessante. Doutor, o senhor citou num momento que a gente estava fora do ar aqui, um mutirão do CDHU que o Sejusc encabeçou e deu um resultado muito bom. Troque em miúdos isso para nós. Esse daí é uma dos objetivos, né, para mostrar como nós podemos ser ágeis lá e eficientes no Sejusc, né, e trazer benefícios para todos. O mutirão que aconteceu no dia 7 de julho envolvia a CDHU, né, a Companhia de Desenvolvimento Urbano, e que tinha, né, que tem vários imóveis aqui financiados em Leme. E, né, como acontece no Brasil inteiro, infelizmente muitos estão em situação de inadimplência com risco de perderem seus imóveis, além de ficarem devendo, né, as parcelas não pagas, né? Então o que aconteceu? A CDHU, ela ajuizou cerca de 100 casos, né, nós conseguimos fazer, né, graças ao esforço de todos lá nesse dia, e parece que conseguimos, né, cerca de 60% de acordo. 60%. E para o senhor ter uma ideia, né, então a CDHU dispensada de recolher custos, que se ela fosse entrar com uma ação, como eu falei para o senhor, ela também não poderia entrar no juizado especial, ela teria que entrar na nossa justiça comum, e como essas causas envolvem o imóvel que foi financiado, o valor da causa é o valor do imóvel, então o senhor imagina aí, cada causa dessa, uns 30 mil reais, ela já ia desembolsar, um percentual, né, significativo, 300 reais por causa, né, ia dar uns 30 mil reais só de custos, né? E aí, como ela não precisou desembolsar, a contrapartida que ela deu foi a seguinte: ela dispensou esses mutuários inadimplentes de pagamento de juros, correção monetária, e então possibilitou que todos esses inadimplentes fizessem acordo, coisa que se tivesse já ajuizado, ela provavelmente não iria abrir mão, porque senão iria ficar muito custoso aí para ela. Então, nessa situação, você vê como é que o Sejusc traz bons resultados, tanto para aquele que é o credor, como para aquele que é o devedor. A ideia do mutirão foi do Sejusc ou foi do CDHU? Foi do Sejusc, né? Nós contactamos o CDHU. A importância do programa. Peraí, vamos encabeçar isso aqui. E foi uma solução boa, acabou sendo uma solução boa. E com isso nós temos já, então, esses objetivos, né, que o CNJ nos passa, né? Que é justamente buscar, né, tentar fazer o máximo possível dessas situações. Então nós podemos, quem sabe, no futuro, angariar aí o próprio Cicobi, né, que é o nosso banco aí da ACIL, né? Mesma coisa, como eu falei para o senhor, como não tem restrição, então qualquer banco, inclusive o Banco Itaú, o maior banco privado, o Banco Bradesco, pode fazer isso lá. Né? Estamos em conversa, né, Ana, com a Secretaria de Assistência Social para tentar aí um mutirão para resolver problemas de alimentos entre pessoas carentes e tudo que o senhor pensar aí que é relacionado. Isso posto que o doutor falou é sinal então que o Sejusc pode ser útil para o cidadão comum e para as empresas. Tem empresas que já usufruíram do trabalho de vocês, não tem? Você tem exemplos aí, não tem? Empresas de Leme, temos exemplos, né? Com certeza. Eu só queria acrescentar, né, essa manifestação do Dr. Márcio, o seguinte: foi muito rico para nós essa experiência do CDHU, porque mesmo você imagine esses 40%, por que não teve acordo? Não teve acordo porque muitas vezes não é a pessoa que foi chamada que foi lá, não é a pessoa que fez o contrato com a CDHU, que na verdade teria que ter ido lá. Ele mandou o vizinho, ele mandou a irmã, ele mandou a tia, porque essa pessoa devida estava trabalhando. Então, mas foi muito válido por quê? Porque os representantes do CDHU atenderam a todos e informaram um a um qual é a situação, qual é a pendência, e o mais interessante, Lu, é que eles deixaram também um canal em aberto. Olha, ele não pôde vir hoje, mas você leva essas informações e que ele entre em contato telefônico. Então não está fechado o caso, tem solução. Não, e aí. Posteriormente algumas pessoas foram lá e disseram: olha, eu não consegui fazer acordo aquele dia, mas entrei em contato posterior, sem juros, sem multa, foi excelente. Menos burocracia, menos complicação. Você tem uns exemplos de algumas empresas que já usufruíram do serviço do Sejusc, né? Isso, então tem algumas empresas, né, que já estão usando, que é Rocha Planejamento, Jossan Empreendimentos, a Farmácia Aliança, Arte D Móveis, Placite Embalagens, Furlan Comércio de Roupas, Terra Nova Desenvolvimento Urbano, Empreendimentos Matão Novo Mundo,
Lilian Helena Altoé, Glosskraus e Glosskraus, né, que é o gato preto, e assim, muitas outras, né, que estão usando os nossos serviços para ingressar com ajuizamentozinho de cobrança. Ana ou doutor, o cidadão, agora vamos retomar aquele ponto. O cidadão está nos ouvindo, opa, acendeu aquela luzinha. Então eu vou procurar esse órgão, vou tentar resolver um problema meu antes de entrar na justiça. Ele deve ir levando que tipo de documento, por exemplo? Tá. Então, além de SIC e RG, por exemplo. Os documentos principais, né, o documento que dá conta de quem você é, né, que seria o RG, leva o seu CPF, seu comprovante de endereço, e você deve contar para nós qual é a sua história, né, o que trouxe ali. Então, por exemplo, é uma cobrança, eu quero cobrar um cheque, então você leva o título, você leva o cheque. Eu quero cobrar um contrato de locação, quero despejar. Então, você leva o contrato de locação, sempre aquele documento que te lembra aquela discussão. E se eu não tiver documento nenhum, aí você leva os seus documentos pessoais que eu citei e você leva principalmente o nome da outra parte a quem você quer resolver alguma coisa, o seu CPF e o seu RG. Mas, Ana, eu não consigo nem o CPF nem o RG. Então, você leva o nome completo e o endereço correto. Agora, o doutor Márcio, que é a autoridade no caso aqui. Os acordos obtidos com o Sejus que tem força de lei? Tem força de lei, tá vendo? É outra vantagem aí, né, seu Luiz? Nós conseguimos lá no Sejus algo que a pessoa pode demorar anos e anos e décadas para conseguir, que é uma decisão judicial com força de lei, como você disse, para ser executada em caso de não ser cumprido o acordo que foi feito ali. Né? Então é outra vantagem. Tudo que é decidido ali, todos os acordos que são feitos são homologados por um juiz de direito, assim como ia ser feito no processo ordinário, processo comum, tradicional. Então nós podemos dizer, doutor, que o Sejus, que é porque uma justiça mais rápida. Mais rápida, ele é um órgão do judiciário, tem todas as vantagens que o órgão tradicional judiciário tem, e tem as vantagens que o órgão tradicional não tem, que é a rapidez, o baixíssimo custo e a celeridade, né, para deixar. E, como a Ana falou, em muitos casos nós conseguimos que as pessoas que chegam lá até com uma situação de animosidade latente saiam de lá conversando como se fossem velhos amigos. Apesar de que não são obrigados a ficar amigos, né? Mas sempre bom, né? Eu tinha comentado, vou jogar a bola para a Ana, inclusive, porque eu fico imaginando, Ana, essa situação. Eu tenho um problema com meu vizinho, eu teve uma batida de carro e tal, vou lá, o Sejus que resolve o problema para mim, isso posto não significa que eu tenho que sair de lá amigo do cidadão, né? Não, de forma... O ideal seria que sim, né? Na verdade, não é bem amigo, né? Na verdade, a nossa finalidade lá, através de profissionais qualificados que são mediadores e conciliadores, né, é fazer com que a pessoa perceba que aquilo que ocorreu com ela é normal, acontece com todo mundo e que pode acontecer com ela e que ela pode estar numa situação adversa. Por exemplo, o senhor se envolveu numa situação de trânsito onde o senhor foi a vítima. Amanhã o senhor é o autor, e aí? Como que o senhor quer ser tratado? Então, a gente faz todas essas ponderações através de técnicas, a gente melhora a comunicação dessas pessoas para eles resolverem nesse momento essa pendência. Agora, se amanhã ou depois, lá na rua, eles conseguirem, né, se relacionar bem, se não conseguirem, é claro, cada um vai para o seu lado. Agora, o detalhe é o seguinte, doutor, e aquele cabeça dura que não aceita a decisão do Sejus? Que se ele não aceitar, como é que fica? O Sejus determinou que eu tenho que fazer isso, mas eu não vou fazer. Então, é isso que é importante falar. Tudo lá é conseguido na base do acordo, né, senhor Luiz? É outra vantagem em relação ao poder judiciário tradicional que as pessoas conhecem, né? Ninguém sai de lá forçado a fazer acordo nenhum. Ninguém sai de lá falando, ó, o Sejus que me mandou fazer isso. Até porque o único título que nós temos lá, né, que é justamente aquele conseguido através do acordo, né? Por isso que o conflito foi solucionado por quem devia ser solucionado, que é as partes envolvidas naquele conflito, né? Porque a gente costuma dizer que uma decisão judicial, por mais linda, né, e técnica ela seja, né, uma decisão judicial nesse caso, quando não há um acordo, ela é sempre imposta, né? Então, o juiz nunca vai conseguir contentar as duas partes, pelo contrário, né? Uma ele já vai deixar descontente, que é a que perde a ação. Às vezes ele deixa até as duas descontentes quando ele fala, ó, você tem um pouco de razão, você tem um pouco também.
Né? Então, mas no Sejusc não. Ou sai de lá todo mundo feliz com o acordo, ou não se tem um acordo. Você fala, mas e se não tiver acordo, qual a vantagem? O importante é você tentar um acordo, porque desvantagem não vai ter nenhuma. É né? verdade. Você já tomou pé da situação. Até porque é importante dizer também, né, tempo, né? que lá ninguém é autor, ninguém é réu. Você não está lá sendo processado, você é convidado para ir lá. Né? Nós usamos umas palavrinhas reclamantes e reclamados só porque não tem outros parecidos. Mas o importante é dizer que ninguém é processado lá. Lá você é convidado para ir lá resolver o seu conflito da melhor maneira que existe, que é você mesmo dispondo do seu direito. A Ana estava preocupada, no momento que a gente estava conversando em off, que o Sejusc, é claro que ele é abrangente, ele envolve várias áreas e tal, mas tem algumas áreas que ele não pode fazer nada, que não é da alçada dele. Exato. Cita alguns exemplos e como faz o cidadão? Eu chego lá com um problema com a Previdência. O Sejusc não vai resolver esse problema para mim, porque há uma vara especial para isso. Como eu saio com alguma orientação? Exato. Então, que nós não atendemos, né, a justiça trabalhista, a esfera trabalhista e a esfera previdenciária. Mas, todavia, se você for me fazer uma pergunta previdenciária, eu vou te encaminhar ao INSS. E hoje nós temos um diálogo tal no INSS que nós sabemos mais ou menos quais são os funcionários responsáveis para cada área. Então, eu vou dizer, olha, eu vou te dar um bilhetinho, você procura tal pessoa e diz que eu te encaminhei. Então a pessoa se sente valorizada, se sente que foi reconhecida e foi ouvida por alguém, né? Bom, alguém está me dando atenção, alguém está me encaminhando, opa, legal, vou resolver. Doutor, a pergunta agora é a seguinte, cidadão comum que está nos vendo lá, gostou, ele já se entusiasmou, puxa, existe essa instituição em Leme, esse centro judiciário, está à minha disposição, eu tenho que ir com dinheiro no bolso, custa alguma coisa, que gasto eu vou ter? Então, isso que é importante enfatizar, senhor. Não tem gasto nenhum. Na verdade, só se o senhor quiser levar a cartinha de comunicação para outra parte, com quem o senhor queira resolver o problema, se o senhor quiser pessoalmente levar no correio, mas nem isso é preciso. Né? Então o senhor vê que é muito fácil, muito barato, né? O senhor vai só gastar o tempo de ir lá, e se locomover até lá no Sejusc, e depois no outro dia, quando for ser marcada a sessão, né? E se não tiver mais, se não der acordo, a outra parte não comparecer, como eu falei para o senhor, não existe problema nenhum nisso. O senhor vai poder falar depois, que é muito comum nas ações, né? A outra parte fala, puxa, por que você não me procurou antes, né? A gente podia resolver antes, o senhor vai poder falar, olha, eu procurei sim, está aqui, eu fui no Sejusc, a cartinha chegou para você, mas você não quis ir. Perfeito. Né? Ô, Ana, então a gente pode dizer que depois daquele primeiro momento da insatisfação, da tristeza, da cabeça quente, que é importante, isso é uma questão de inteligência, deixa passar o momento da raiva, porque em momentos de excessiva alegria ou de excessiva irritação, não se toma decisões. Passou esse momento, procura o Sejusc, pede uma informação, pede uma orientação. É um belo de um caminho, né? Ótimo. É um caminho que dá muito resultado, né? Porque como o juiz acabou de falar, lá o poder de decisão é seu. É você que vai dizer o que aquela emoção te causou, você ficou constrangido, você ficou aborrecido, você ficou revoltado, enquanto que uma decisão judicial não vai analisar seu sentimento. Agora lá você vai estar de frente a frente com o seu adversário e vai dizer, olha, a única coisa que eu quero de você não é dinheiro, eu só quero o reconhecimento, o pedido de desculpa. Eu mereço um pedido de desculpa. Então, a partir do momento que você possa ter reconhecido esse seu sentimento, você fala, bom, o resto que eu queria, deixa para lá, eu vou embora e vou em paz. Né? Doutor, já resolveram muitos casos? O Sejusc de Leme, apesar de ele ser novo, ele já, além desse do CDHU, por exemplo, o senhor e a Ana sentem que já ajudaram muita gente? Sim, nós temos estatísticas aí, né, que mostram pra gente, né, só para deixar claro aí, o Sejusc, ele foi instalado formalmente, como é nos moldes atuais, em 12 de novembro do ano passado, né? Então ele não tem nenhum ano ainda de formação, mas nós temos aqui dados desse ano de 2014 que mostram aí a efetividade, né? Os resultados, amplos resultados aí em resolver conflitos da melhor forma possível, que é através da solução dada pelos próprios litigantes, vamos dizer assim, né, senhor Luiz? Ô, Ana, inclusive sem contar o pecador, porque é fora de ética, né? Mas o pecado, às vezes, você pode contar. Por exemplo, um caso interessante que você ajudou a resolver, que vocês ajudaram a resolver, você, o doutor Márcio, a área judicial, e que vocês não esqueceram mais. Opa, teve um caso assim do papagaio, tem algum que você se lembra?
Eu me lembro de muitos, né? O Sejusc é uma oficina muito interessante para a minha vida, porque nós atendemos muita família lá, né? Embora o pré-processual as famílias ainda não tenham procurado, porque não sabem que podem, no caso de pensão alimentícia, guarda de menores, revisão de alimentos, divórcio, né? E tudo mais que envolve a família, regulamentação de visitas. Nós estamos recebendo essa demanda lá do fora. Então, como que o Sejusc funciona? Nós temos 3 setores. O primeiro dele é o processual. Todas as ações que são ingressadas em juízo, né, nas nossas 3 varas, o juiz encaminha para que nós possamos dar essa oportunidade do diálogo. Do acordo, isso. Na nossa segunda área, ela é chamada de pré-processual. É essa onde você pode ir lá, né, de uma forma muito simples, fazer o seu ajuizamento. E a terceira forma é a cidadania, onde nós estamos promovendo todo mês, nós fazemos um levantamento na cidade, qual que é a necessidade. Tanto que agora, 7 de outubro, nós vamos fazer um mutirão dessa ação de alimentos. Nós vamos estar atendendo num único dia 20 famílias, né? E o que a gente tem tido muito resultado satisfatório, assim, que me dá muito orgulho do que eu faço, é justamente na ação de família de divórcio, né? Então, as pessoas chegam lá para se divorciar com um ódio, né, mortal do outro, nunca mais quero te ver, né? Me esqueci que um dia te amei, né? E nesse diálogo, onde nós vamos mostrar, né, que isso é normal e o que vai acontecer da sua vida daqui para frente. A gente costuma dizer que o divórcio é encarado como uma morte, né? Imagina, é uma morte, é muito grave, é um sentimento muito ruim, né? E a gente prepara a pessoa, né? Como é que você vai lidar daqui para frente? Como que vai ficar seus filhos, né? Afinal de Faz contas, a pessoa pensar nisso, né? Afinal de contas, ele é teu filho e filho dela também. Perfeito. Que dia que você vai conviver com essa criança? Como que você vai ajudar essa criança financeiramente, né? Então, o que me deixa muito emocionada são esses casos, porque, inclusive, semana passada chegou um divorciando lá, onde ele chorava muito, e eu, antes de começar, perguntei a ele, olha, eu percebo que o senhor está chorando, o senhor quer me dizer o que está acontecendo? Ele só disse, olha, eu não consigo falar nada, tendo em vista a emoção e o meu arrependimento, só que ela não me escuta, né? E aí eu disse para ela, olha, não é uma oportunidade de você ouvir o que ele tem para te dizer? Tudo bem, quer divorciar? Vamos divorciar, mas você pode ouvi-lo? E aí eu promovi essa conversa, né? Até coloquei eles numa salinha separada e foi lindo quando os dois saíram de lá chorando, né? Olha que coisa chorando boa. E dizendo, nossa, e agora nossos filhos? Nossa, e agora o que aconteceu? E nós orientamos, não seria o caso de uma terapia, não seria um caso de reconciliação, porque lá nós temos essa liberdade, né, Excelência, de falar o que a gente sente, de instruir, né, e de normalizar essa pessoa, pense melhor. Então a gente marcou para um outro dia, né, e quando eles voltaram foi lindo, porque eu já vi na sala de espera, que eles estavam um do lado do outro, né? Eu falei, opa, né? Hoje a coisa vai ser tranquila. Bom sinal, né? E aí eu perguntei aí como que foi, eles disseram, olha, nós saímos daqui 2 dias nós marcamos um encontro, nós conversamos, as crianças ficaram felizes, eu não sei se a gente vai voltar a viver na mesma casa, mas hoje nós estamos nos entendendo, né? Então isso não tem preço, você vai embora assim, você fala, olha, não tem preço. É o lado humano do Sejusc, paz não tem preço. O lado humano da área judicial, isso. né? Para aqueles, seu Luiz, para aqueles que gostam de número, né? Só complementar, o senhor perguntou, vamos ver aí, né? Então, para os senhores terem uma ideia, no mês de maio desse ano, né, de sessões ou audiências realizadas em relação a processos que já estão tramitando no fórum, então, ou seja, a parte processual, para os senhores terem uma ideia, foram realizadas 31 audiências, né? E foram obtidas 30 conciliações, aproveitamento de 96,77%. E das sessões dos processos, dos pré-processuais, ou seja, aquele caso que o senhor foi direto lá no Sejusc, né, que é o já informatizado, que não precisa ingressar, né, que não tem ação correndo no fórum, foram realizadas 20 sessões e obtidas 20 conciliações, ou seja, aproveitamento de 100%. Né? Só para o senhor ter uma ideia. Nós estamos chegando ao fim dessa conversa e eu vou passar a bola para a Ana, para o doutor fazerem considerações finais, mas antes eu posso dizer o seguinte, você inclusive está com uma cartilha de conciliação na mão aí, Ana, pode-se dizer que vale a pena, antes de entrar com o processo, procurar o Sejusc, né?
vale muito a pena, você não perde nada, ao contrário, você ganha muito e ganha em tempo. E eu queria agora, né, agradecer vocês por a oportunidade de estar aqui. Quero dizer que eu estou à disposição lá, das 9 às 17 horas. Me procurem. Eu posso não ter a resposta que você precisa naquele momento, mas com certeza eu tenho o apoio aqui da excelência, dos outros juízes, e a gente vai conseguir te dar uma resposta mais precisa e te encaminhar. E eu queria agradecer também os mediadores, conciliadores que são voluntários, viu, Lu? Que trabalham sem ganhar nada, que estão se dedicando, se especializando e cada dia melhor atendendo a população. Tá? Quem pode ser mediador? Quem pode ser? Então, hoje em dia, o mediador pode ser qualquer pessoa, não precisa ser da profissão jurídica, não precisa ser psicólogo, pode ser uma dona de casa. Eu tenho um exemplo lá, inclusive, de uma Silvia Helena Gonçalves Piccolo, que hoje em dia ela cuida da casa e dos filhos, que ela tem se demonstrado uma perfeita mediadora, sabe, dedicada, preocupada com as partes envolvidas. Então, qualquer pessoa que se interessar, nós temos que dar um curso, claro, e essa pessoa tem que ser selecionada pela sua competência, né, onde entra a parte judicial, e ela passa, então, a fazer esse serviço que hoje é voluntário. E o que eu queria falar, pessoal, eu vou deixar, então, essa cartilha, né, sobre conciliação, onde vem explicando o funcionamento do Sejusc. Eu vou deixar também esse panfletinho aqui, que é onde diz que você resolve seus conflitos de forma rápida, eficiente e sem custo. Quem concilia ou quem procede à mediação sempre sai ganhando. Então eu vou deixar algumas cópias aqui com a Natália Nascil. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, né, vocês dão uma lidinha, ou senão a gente está à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Doutor, muito obrigado também. Eu gostaria, inclusive, de participar ao senhor, que a minha história de vida já passou pelas suas mãos também. Eu tive um problema com a prefeitura, negócio de salário e tal. Eu me lembro, em 2008, chegou a passar. Eu, se não me engano, o senhor era cliente da minha filha no Santander, da Aline, e sim, eu não o conhecia pessoalmente, mas eu tenho certeza que o internauta da CIL, ele ficou muito feliz de ver que a área judicial pode ser simples, pode ser humana, que a área judicial ela está disponível em Leme, na rua Antônio Mourão, que número? 549. 549, na antiga centro, Delegacia da Mulher. Isso, das 9 às 5. Segunda a sexta, das 9 às 5. Muito obrigado pela sua presença e eu quero ter a chance de conversar mais vezes com vocês. Eu só queria acrescentar que se você for aquela pessoa que vai receber uma carta convite na sua residência para comparecer no Sejusc, não precisa ter medo. Não tenha medo, por favor, compareça, escute o que o outro lado tem para te dizer, com certeza você vai receber possibilidade de estar resolvendo. E como eu gosto de dizer sempre, a paz não tem preço. Vamos lá. Não precisa ter medo, né, doutor? Vai sem no medo. E resolva o seu problema, né? Resolva o seu problema. Muito obrigado, sem doutor. Dúvida. Obrigado aos senhores aí, mais uma vez, obrigado à CIL, né, por essa parceria maravilhosa aí, que sem a CIL, para vocês terem uma ideia, nós não conseguiríamos ter nem o processo digital, estaríamos ainda com a papelada toda lá, que é uma das maneiras que as pessoas até costumam se referir, né, de forma pejorativa ao nosso judiciário, que é, fui lá assinar os papéis. Então, no pré-processual, né, nós já entramos na era digital aí, graças à CIL, né. Beleza, a CIL é parceira, é uma instituição cidadã, pode ter certeza absoluta. E a CIL aproveita e convida o Dr. Márcio, a Ana, para o jantar comemorativo da CIL, convida você também, no dia 17 de outubro, viu? Procura a Natália, procura a Karen, pessoal aqui da CIL, porque vai valer a pena. Tem o cardápio aqui, uma maravilha. Eu não vou ler agora, porque eu vou julgar de você, né? Uma maravilha. E no dia seguinte, ao dia 17, nós teremos o sorteio de comprar aqui é bom demais. A CIL participando da sua vida.